Pessoal, bom, o texto que vocês vão ler hoje é um assunto muito conhecido, né? Que fala sobre a água. E aí, a água vai acabar mesmo? Né? É a página 81. Bom, é um assunto que a gente ouve na televisão, né? A gente vive sempre refletindo sobre isso, de que forma a gente pode contribuir, né? Consumindo menos água, tendo consciência, né? De que ela pode sim fazer falta lá na frente, lá no futuro. Então, vocês vão ler o texto. E o início do texto fala assim: muita gente acha que a Terra deveria se chamar planeta Água, por ter uma área bem maior de oceanos do que de terra firme. Mas, vocês lendo o texto, vocês vão entender que a gente tem sim muita água no nosso planeta. Só que a água potável, a água para consumo, ela é muito pouca. Devido ao aumento da população. Então, quanto mais cresce a população, mais água se consome. E a gente, de acordo com o texto, isso é um texto científico, comprovadamente, isso não é um texto, né, que é de imaginação, ou que as pessoas falam de senso comum, ou seja, aquela informação que vai passando de um para o outro, né, mas sem comprovação científica. Não, esse é um texto científico que está falando que se a gente for colocar, né, se a gente for fazer uma comparação e colocar 20 piscinas, dessas 20 piscinas, 19 são de água salgada e só uma que é de água potável. Então, olha a diferença. A gente tem muita água salgada e tem pouca água potável. Então, a preocupação hoje é essa. A gente precisa ter consciência de que se eu tenho um consumo consciente dessa água, ou seja, se eu vou consumir de maneira que eu vou pensar lá no futuro, né, nas outras gerações, esse problema ele pode ser amenizado. Então, vocês vão ler o texto, fala sobre o ciclo da água, que vocês conhecem bem, né? Vocês já devem ter estudado com o tio Johnny de ciências. Fala, e aí, a água vai ou não acabar? Vocês vão ler esse texto, vai estar sempre falando e sempre levando o leitor, que somos nós que estamos lendo, a refletir sobre o assunto. Aí tem, salve a água, né? Por que salve a água? Porque a gente sabe que a quantidade de esgoto, de resíduos tóxicos que as indústrias jogam, né, nos mares, nos rios, nos lagos, é muito grande. Então, o que a gente tem que fazer? Salvar, preservar. Por quê? De que forma? Porque daqui a pouco a gente não vai ter mais peixe, a gente não vai ter mais vida no mar. E assim como a gente está vendo no Pantanal, essas queimadas que estão acontecendo, nossa, que tristeza, ver aqueles animais queimados, ver aquela devastação, né, de árvores, né, da flora e da fauna. Então, é muito importante a gente estar consciente dos problemas que o nosso planeta está enfrentando para cada um fazer a sua parte. Então, vocês vão ler todo esse texto sobre a água, tá? E aí, vocês vão responder as questões da página 83 até a página 84. Diz assim, ó: o título do texto estabelece um diálogo com o leitor. Explique como isso se dá. Olha só, o título mesmo já faz assim, ó: e aí, a água vai acabar mesmo? Que diálogo que ele está fazendo entre o narrador, né, e eu que estou lendo? Então, significa o quê? Que ele está me fazendo uma pergunta, né, e me faz refletir sobre o assunto. Então, por isso que diz assim, olha, ele estabelece um diálogo. Explica como isso que se dá. Através da pergunta que ele faz ao leitor, né, para que o leitor possa refletir sobre esse assunto. Qual a finalidade do trecho que vem logo abaixo do título? É esse pedacinho aqui, ó, aqui logo abaixo do título. Aí fala assim: essa pergunta aí do título não é nova, mas parece que as pessoas não estão dando ao assunto a atenção que ele merece. Para darmos devido valor à água, precisamos saber mais sobre ela, certo? Então, qual é a importância? Qual a finalidade desse trecho depois do título? É para dar o quê? Introdução ao assunto, aquilo que nós vamos começar a ler. Então, é para introduzir o tema que é falando hoje sobre a água. Afirmar que a Terra deveria se chamar planeta Água é um lugar comum. Explique o que é lugar comum. Gente, lugar comum são aquelas expressões populares, ou seja,
são determinadas frases que não levam a gente a refletir sobre ela. Por quê? Porque a gente já conhece, já ouviu falar isso. Então, por exemplo, todo mundo já ouviu falar que a Terra deveria se chamar planeta Água. Então, te leva a pensar alguma coisa? Te leva a refletir sobre o assunto? Não. Então, lugar comum são essas expressões populares, né, que apontam aquilo que a gente já conhece, tá? São expressões populares que apontam para aquilo que a gente já conhece, ou seja, todo mundo já sabe que o nosso planeta é chamado de planeta Água, tá? Para dar a dimensão de escassez de água potável, os autores usaram o exemplo das piscinas. Você achou um bom exemplo? Eu mesmo comentei sobre ele, né? Que se colocar 20 piscinas, 19 piscinas são de água salgada e uma piscina só que é de água potável. Então, você achou interessante? Você achou um bom exemplo? Um texto de divulgação científica geralmente faz alguns questionamentos com a finalidade de instigar o leitor, ou seja, ele me dá determinadas informações ali que levam a gente a refletir sobre o assunto até ficar preocupado. Caramba, de 20 piscinas, só uma de água potável para esse mundaréu de gente que existe no mundo? Então é preocupante, né? Então diz assim, qual é a pergunta que o autor chamou de boa pergunta? Lá no finalzinho da introdução, que no caso é essa partezinha aqui, lá no finalzinho ele fala assim, ó, boa pergunta. Então tá perguntando qual foi a pergunta que ele fez. Qual foi a pergunta que o autor chamou de boa pergunta? É só vocês pegarem a pergunta aqui e colocarem aqui na letra A. Como ele respondeu a pergunta? Desenha. E aí ele foi e fez assim, ele fez uma pergunta e falou boa pergunta. Aí ele vai e responde com essa parte aqui que é o ciclo da água. E vocês vão ler o ciclo da água e aí vocês vão fazer o desenho, né? Não precisa ser igual o da apostila, mas aí vocês vão desenhar aqui, tá bom? Ó, desenha aqui o ciclo da água. Depois diz assim, o terceiro segmento do texto tem como subtítulo uma pergunta que é respondida pelo autor. Deixa eu voltar atrás e ler esse pedacinho aqui que diz assim, ó, o texto tá aqui embaixo. É dividido em 5 partes ou segmentos numéricos, lembrando que há 4 subtítulos. A gente vai numerar, então presta atenção. Eu tenho a introdução, que é o número 1, vocês podem colocar aqui. Eu tenho o ciclo da água, que é o número 2, que é o segundo segmento. Eu tenho a água vai ou não vai acabar, que é o terceiro segmento. Vocês vão botar o número 3, então 1, 2, 3. Aí depois eu tenho, o 3 vai até aqui, tá? Até essa parte aqui. Aí eu tenho 4, que é salve a água, que é aqui vocês vão botar o 4, que vai até aqui, ó, o 4. E tenho o 5, que é uma causa de todos, tá? Então vocês também vão colocar o 5 aqui. Então eu tenho 5 segmentos. E ele tá dizendo que 4 deles têm título. Então eu tenho esse título aqui, 1, esse título aqui, 2, esse título aqui, 3, e esse título aqui, 4, ok? Então, numera direitinho aí para poder vocês responderem lá atrás. Aí fala assim, ó, o terceiro segmento do texto tem como subtítulo uma pergunta que é respondida pelo autor. Justifique. Eu já numerei com vocês, então, 1, 2, 3. O terceiro segmento tem uma pergunta, né? E qual é a pergunta? A água vai acabar? Vai ou não vai acabar? E ele mesmo responde. Então, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde. Qual é a resposta dele? Ó, o terceiro segmento tem como subtítulo uma pergunta que é respondida. Justifique. Então, ele fez a pergunta e ele deu a resposta. Ele diz lá na resposta que o risco não é da água acabar, porque tem esse ciclo, né, da água, né? Ela sobe, ela evapora, aí depois ela fica lá nas nuvens, depois ela volta em forma de chuva. Então, o risco não é essa água acabar, né? Porque a gente vai ter esse processo de chuva. Até a preocupação é quando chove pouco, o que acontece? Os rios ficam baixos, né? E aí todo mundo fica, não, a gente está precisando receber chuva. Semana passada nós tivemos chuva, né? Então a gente agradece quando vem a chuva. Então o risco não é a água acabar, o risco é acabar a água potável, devido ao que? Aumento da população.
No quarto segmento, o autor faz um apelo: salve a água. Quais são os argumentos que ele usa para fazer esse pedido? Tá aqui, ó. Salve a água, gente. Por quê? Porque a quantidade de esgoto, a quantidade de tóxico que estão colocando nos rios, né, nos oceanos, vai acabar com os peixes, né, vai acabar com toda aquela vida ali no mar. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que evitar que isso aconteça. Aí vem a última questão. Qual a mensagem que o autor transmite no último segmento do texto? Que é esse aqui, né? Que a gente numerou, e o último segmento é esse. Uma causa de todos. É o que eu falei desde o início. A responsabilidade é de todos. Todos nós somos responsáveis pelo consumo consciente da água. Então, é fechando a torneira, né, se a gente não está usando, é a gente ser consciente na hora de tomar um banho, é ser consciente na hora de lavar um carro, né, para não ficar desperdiçando água. Então, o desperdício, mais tarde, pode gerar um problema maior. Cada um fazendo sua parte. Ah, Tianinha, mas só eu? Não. Imagina aí em bilhões de pessoas, né? E se cada um fizer um pouquinho, a gente vai conseguir, né, um planeta melhor. A gente vai, se Deus quiser, chegar lá na frente e pensar assim: não, eu contribuí para que as gerações futuras não tivessem um problema maior, que é com a falta de água potável, tá bom? Então respondam tudo direitinho. Qualquer problema, qualquer dificuldade é só me falar. Beijinho, tá?